Olá, tá começando mais um Monte Bravo Cast, o podcast da Monte Bravo Corretora. Eu sou Malena Oliveira, hoje é 17 de novembro de 2025 e esse é o nosso informe semanal, o podcast baseado no nosso documento em PDF que já está disponível lá no nosso site. Hoje a nossa conversa é com o Alexandre Matias, estrategista-chefe, o Luciano Costa, economista-chefe, e o Bruno Benassi, o analista de ativos aqui da Monte Bravo. Começando pelo Alexandre Matias, a gente vai falar dos principais destaques aí do ponto de vista de estratégia de investimentos. É com você, Matias. A semana foi marcada pelo Ibovespa em alta, fechou muito perto do recorde. Essa semana a gente imagina que ele possa estabelecer novos recordes nominais, ao mesmo tempo em que o real apreciou um pouco contra o dólar americano. E a gente teve uma semana também de fechamento expressivo das taxas de juros, então foi uma semana em que os ativos brasileiros performaram muito bem. Eu acho legal observar o que está acontecendo essa semana de uma perspectiva um pouco mais de médio e longo prazo do que ficar olhando exatamente para o noticiário da semana. O que está acontecendo essa semana, ela é intimamente ligada com o que está acontecendo no ano, com os ativos do mundo inteiro. A história, ela às vezes fica mais interessante do ponto de vista narrativo, se a gente disser que vai ter uma reunião do FED semana que vem, ou que vai acontecer alguma coisa específica e que é em função disso que o mercado está se mexendo, mas eu gosto de pensar que o importante para o investidor é entender as tendências de médio e longo prazo, muito mais do que a emoção do dia a dia, né? A emoção do dia a dia soa bem na manchete, soa bem para fazer comunicação, mas explica pouco o que acontece. Eu olho para o que está acontecendo no mundo e observo que a Bolsa do Japão está em recorde, a Bolsa da Coreia está em recorde, as bolsas americanas estão perto do recorde, as bolsas brasileiras estão perto do recorde, o ouro está no recorde, a única nota destoante aí no mundo dos ativos é o Bitcoin, que está 0 a 0 no ano, está caindo um pouquinho nesse momento, mas o movimento de alta dos ativos de risco, ele está intimamente ligado a uma coisa que a gente começou a antecipar a partir de abril e agora está consolidado no mercado, que é o fato dos Estados Unidos terem cortado juros, né? Tem uma discussão agora se vai ter ou não vai ter um corte em dezembro, quantos cortes vai ter no ano que vem, mas isso é menos importante que o fato de que os Estados Unidos já cortou juros, e os juros, olhando ali para trás de 10 anos, está no nível baixo, está trabalhando aí na faixa do 4,15, pouca volatilidade, nível baixo. Então, juros baixos nos Estados Unidos com pouca volatilidade implica automaticamente em um forte estímulo para os ativos de risco no mundo, e é isso que está carregando os ativos de risco no mundo inteiro. Então, essa narrativa, ela é de tendência, e não tem nada que indique que isso vai mudar, né? Os juros dos Estados Unidos vão continuar baixos, talvez tenha mais 1, 2 ou 3 cortes, mas basicamente a gente está discutindo alguns décimos de ajuste na Treasury, então você tem uma configuração muito favorável para os investimentos no mundo, porque os juros da maior economia do mundo estão num patamar bastante confortável. Dito isso, a gente tem que observar o que acontece no Brasil, e aí tem uma discussão sobre o corte de juros aqui no Brasil, que também parece estar mais próximo, apesar do tom mais duro do Galípolo. A inflação está bem comportada, os núcleos vieram bem, a gente tem uma percepção de que o desaquecimento da atividade vai se consolidando, de tal forma que é muito provável que o corte aconteça realmente como está no nosso cenário em janeiro. Consolidando tudo isso, a gente acha que o que aconteceu nos ativos no Brasil ao longo dos últimos 6 meses, desde o início do ano, vai continuar acontecendo ao longo dos próximos 6 meses, né, pelo menos até meados do ano. Por quê? Porque as condições globais vão continuar favoráveis, os juros vai cair no Brasil, um reforço adicional para a Bolsa, então a gente vê a Bolsa galgando aí para 180 mil pontos em meados do ano, a gente vê os juros caindo, a gente vê o dólar relativamente estável, talvez um movimento de depreciação do real daqui para o final do ano em função da sazonalidade, mas nada muito expressivo, na faixa dos 5,50, 5,60, e depois as coisas continuam mais ou menos como estão agora. Então esse é o quadro. É óbvio que vai ter reunião do FED, vai ter reunião do Banco Central, vai ter um monte de dados saindo, isso vai dar emoção, vai dar volatilidade, mas a tendência eu acho que é dada pela configuração do cenário global. Muito obrigada, Matias. Agora, Luciano Costa, vamos falar primeiro dos indicadores que foram destaque na semana passada. A gente teve muita coisa aí que atualizou para atualizar o nosso cenário econômico, as nossas projeções. E essa semana é uma semana mais curta, com feriado aqui no Brasil, mas vai ter dado importante lá nos Estados Unidos, né, Luciano? Vamos começar primeiro pela semana passada e depois a gente segue. Bem, da semana passada, acho que o grande destaque aqui dentro no Brasil foram os dados de inflação e atividade, né? Os dados primeiro de inflação, eles vieram
abaixo do esperado novamente, né? O IPCA de outubro ele fechou em 0,09. Foi uma surpresa não só para nós, mas também para o mercado, com o resultado abaixo que eram as projeções, né? Além disso, a gente teve uma dinâmica muito favorável dos núcleos de inflação. Os núcleos de inflação desaceleraram na margem, principalmente a parte de serviços, que está muito resiliente, ela também desacelerou. Então, não só a surpresa veio, né, no indicador total, mas também nessas medidas que tendem a buscar, né, a trajetória futura para a inflação, né? Então isso está mostrando algum arrefecimento adicional. Isso é importante porque é um elemento a mais aí, né, de conforto para o Banco Central olhando para frente na dinâmica de inflação e nas decisões que ele vai ter que tomar de juros aí na virada do ano. A projeção para o mês de novembro, ela está mantida em 0,18, né? O mês de novembro ele vai ser um mês que vai ser beneficiado por dois grandes grupos, né? Primeiro, na parte de transportes, o desconto de gasolina, teve o desconto da Petrobras no final de outubro, isso vai ser capturado agora ao longo de novembro, e também na parte de bens, os descontos da Black Friday, né? A gente tem visto nos últimos anos, sempre o mês de novembro, eletrodomésticos, vestuário, artigos de residência, todos esses itens acabam tendo deflações, refletindo os descontos aí desse período. Obviamente que dezembro parte desse movimento é devolvido, mas no mês especificamente de novembro a gente acaba tendo uma inflação baixa por causa desse fator. Então a nossa expectativa é de 0,18. E olhando também os dados de atividade, a gente teve os dados de comércio vindo mais fracos, né, na parte principalmente que está englobando supermercados, vendas de produtos farmacêuticos, vestuário, que não tem veículos. Nessa parte, o comércio contraiu na margem, 0,2. Né, a expectativa era de ter alguma alta, então ele acabou caindo. Quando a gente pega o comércio que a gente chama de ampliado, que soma veículos, material de construção e atacarejo, a gente teve um resultado positivo, surpreendeu, acabou subindo 0,2, também na margem, que foi um resultado que acabou trazendo o trimestre para um campo positivo com o fechamento de setembro. Então as vendas do varejo nesse último trimestre, no terceiro trimestre, elas acabaram crescendo 0,2, ficou um pouco melhor do que era a expectativa, mas mostra que uma boa parte, né, das vendas do varejo continuam fracas e sendo impactadas pela parte de juros, né? Então a gente ainda tem, né, uma trajetória aí clara de acomodação do comércio, apesar desse resultado final do trimestre com algum crescimento. E pelo lado dos serviços, o dado veio no sentido de uma surpresa positiva, subiu 0,6 na margem, foi um bom resultado para o mês de setembro. A parte de transportes e a parte de serviços ligados à informação, que toda a parte de tecnologia, acabou surpreendendo positivamente em setembro. Com isso, a parte de serviço terminou o trimestre com uma alta de 0,9 na margem, desacelerou um pouco em relação ao segundo TRI, que foi 1,2, mas continua num ritmo bastante favorável de crescimento, que é a história que a gente tem visto, né? O mercado de trabalho tem se mantido nas mínimas históricas da taxa de desemprego, o emprego também ainda crescendo, isso sustenta a parte de serviços. Por que esses dados são importantes? Porque esses dados, né, considerando a indústria já tinha sido divulgado, o comércio e os serviços, a projeção para o PIB do terceiro TRI está ficando em uma alta de 0,2, ela foi revisada na margem, tinha 0,1, então teve uma pequena melhora, mas o importante aqui foi evitar um risco que a gente tinha ao longo do trimestre de ter um PIB zero negativo. Então esse resultado foi um resultado importante porque, né, considerando a trajetória que a gente tinha até agosto, o risco não era desprezível, a gente ter um PIB zero ou negativo. Então, isso é um ponto positivo aí dos resultados de curto prazo de atividade. E aí, indo para a parte de política monetária, também teve a ata do Copom. O Copom não mudou a mensagem do período bastante prolongado, né, para se referir à trajetória futura da Selic, mas ele trouxe duas mudanças que a gente acha que são importantes. A primeira foi falar que o nível de juros atual ele, né, traz um conforto em relação à trajetória de convergência, dando a ideia de que, né, para esse nível de juros real que a gente está agora, a trajetória esperada, né, de inflação vai caminhando para a meta num horizonte relevante, que é o segundo trimestre de 2027. E a outra mensagem importante foi a revisão que ele fez
na parte de atividade e inflação, demonstrando aí o reconhecimento das melhoras, né? Na parte de atividade, essa trajetória que a gente comentou sobre a acomodação da atividade na margem, uma trajetória de desaceleração, e na parte de inflação, as melhoras que a gente está vendo agora nos núcleos, na tendência da inflação, apesar dele ressaltar que isso ainda é uma batalha que ele precisa conseguir mais, né, melhoras para poder dar como certo a trajetória de convergência da inflação, mas já é um primeiro sinal mais favorável que a gente imagina que tem que acontecer para ele construir a narrativa, né, da mudança de juros no começo do ano, como a gente tem em janeiro. Então, para a projeção de dezembro, a gente espera ainda a manutenção de 15, a partir de janeiro a gente espera o corte de 50 bases indo para 14,5 a partir de janeiro de 2026, só que nesse período tem que ter a transição do discurso. O Banco Central, principalmente em dezembro, precisa dar um sinal de que ele pode flexibilizar os juros a partir de janeiro. Então, esses primeiros sinais são importantes nesse sentido. E aí, vindo para essa semana, a gente vai ter como mais importante, o dado de emprego nos Estados Unidos, né, no dia 20, vai ser feriado aqui no Brasil, mas vai ser divulgado o payroll do mês de setembro. O payroll é esperado uma alta de 50 mil vagas, né, sendo geradas. O dado, ele é um dado que está antes do shutdown, então ele não vai ter um impacto do fechamento do governo, por isso gera ainda vagas positivas. A taxa de desemprego também, a expectativa é que ela fique estável em 4,3, o mesmo nível que ela estava no mês de agosto. Então os dados ainda são antes do shutdown, então eles são importantes para a gente saber o estado da economia antes, né, do fechamento do governo, para a gente ter uma ideia de como o mercado de trabalho estava, também para ver a questão, né, dos riscos aí do emprego, da taxa de desemprego olhando para frente. Além disso, a gente vai ter a ata do Fed, né, também essa semana, na quarta-feira. A ata provavelmente vai manter o discurso duro que está vindo dos principais presidentes regionais do Fed e os diretores do Fed, então isso não deve mudar muito, né, dentro da ata. Mas, obviamente, o dado de emprego vai ser um dado importante porque ele vai dar uma percepção para o mercado sobre a possibilidade ou não, né, do próximo corte de juros para a reunião de dezembro. Lembrando que desde a reunião os discursos foram mais duros, mais hawkish, e com isso o mercado foi retirando probabilidade de corte na taxa de juros na reunião de dezembro do Fed, né? Então agora o mercado tem mais ou menos 10 bases de corte, que é menos de 50% de chance de um corte de 25 bases na próxima reunião, mas obviamente isso está muito dependente dos dados e também dos discursos que a gente está tendo daqui até a próxima reunião, né? Então a gente já tem 3 semanas praticamente para a próxima reunião, então tem alguns dados que vão ser divulgados, dados de inflação, novos dados de emprego, além desse que eu citei essa semana, que vão dar a cara para a gente poder, né, ter ou não certeza desse corte de juros em dezembro. A gente continua mantendo aqui na Monte Bravo a expectativa de corte de juros em dezembro com a mesma justificativa, o mercado de trabalho enfraquecendo e baixa contaminação de tarifas na inflação. Muito obrigada, Luciano. Agora, Benassi, vamos falar um pouco de resultados corporativos? Como é que foi aí os destaques como é que foram os destaques nos últimos dias? Acho que comentar um pouco da temporada de resultados no Brasil, né? Terminou na semana passada, na sexta-feira. Em linhas gerais, a temporada de resultados foi bastante positiva, tá? Lembrando sempre que a gente já tinha uma visão que essa temporada, a gente entrou na temporada de resultados um pouco mais neutro com as companhias. A gente achava que as vendas iam desacelerar, principalmente no varejo, e aconteceu. As despesas financeiras iam ter um peso relevante na maior parte das companhias, e isso aconteceu, mas acho que tirando o varejo, né, o resto das companhias divulgaram bons resultados, tá? Acho que os destaques são bancos, exceção do Banco do Brasil, né, que divulgou semana passada e o resultado foi realmente bem ruim, mas os outros bancos, em linhas gerais, divulgaram bons resultados, né? Então acho que o destaque BTG, Nu, Itaú e Bradesco, tá? A parte de utilidades públicas, com destaque sendo CPFL, Copel, Axia, que é a antiga Eletrobras, né, que agora chama Axia. A parte de incorporação e construção, em linhas gerais, quase todas divulgaram grandes resultados, né, mas com destaque sempre para quem atua mais focado no Minha Casa Minha Vida, e aí acho que os grandes destaques foram Direcional, Cury
plano e plano. Acho que teve algum destaque na parte de commodities com o resultado de Petrobras e o resultado de Vale, tá? Ambas companhias têm sofrido com o preço de commodities, né, na comparação ano contra ano, mas na comparação trimestre contra trimestre as companhias apresentaram bons resultados. Sobre a Petrobras, especificamente falando, a grande dúvida agora, né, ou a grande expectativa do mercado é para o final do mês, quando a Petrobras divulga seu plano de investimentos para os próximos 5 anos, se ela vai fazer uma revisão dos investimentos ou não, né? Lembrando que o ano passado, quando ela soltou o plano, o petróleo estava acima dos $80 o barril, agora o petróleo está navegando ali entre 60 e 65. Então o mercado espera que a Petrobras faça uma redução desse plano de investimento. O plano de investimento estava ali entre 110 e 120 bilhões de dólares. O mercado espera que esse plano venha para perto dos 100. Tá? Parece fazer sentido, dado que alguns investimentos, principalmente na revitalização de alguma das plataformas ali em Campos, no preço do petróleo hoje, parece não fazer muito sentido. Tá? A companhia já deu alguma sinalização que ela pode seguir nesse caminho. Tá? Então, foi bom o resultado, porém o mercado está esperando esses detalhes sobre o plano de investimento. E aí, obviamente, plano de investimento para uma companhia que tem um capex relativamente elevado e paga um dividendo que leva em consideração o fluxo de caixa operacional menos o capex, quanto menor for o capex, maior é o caixa disponível para o pagamento dos dividendos para os acionistas. Tá? Então é importante ficar de olho nessa questão. E aí, além de commodities, acho que quem divulgou um bom resultado também foi a parte de shoppings, tá? Então, tanto Iguatemi como Allos como Multiplan divulgaram bons resultados, as companhias continuam apresentando uma venda por metro quadrado bastante saudável, o portfólio deles continua sendo bastante premium, e aí acho que o destaque ficou para Allos, né? Que junto com o resultado divulgado, ela anunciou um programa de dividendos. Na verdade, já existe esse programa de dividendos mensais, mas basicamente ela triplicou o valor do dividendo mensal que ela vai remunerar os acionistas. Tá? A gente sempre teve a ideia de que, na nossa visão, fazia muito mais sentido você estar investido nas empresas listadas de shopping, né, as 3 que a gente comentou, do que nos fundos imobiliários. Tá? A gente continua com essa visão, ainda mais agora com uma das 3 companhias, né, migrando para virar um player de dividendos. Tá? Então, na nossa visão, parece fazer muito mais sentido você estar nas incorporadoras. Os portfólios são mais premiums, a gestão é melhor, eles podem tomar a decisão de se alavancar, coisa que nos fundos imobiliários não é permitido, apesar de você conseguir alguns subterfúgios para você alavancar seu balanço, você não pode tomar dívida. Tá? Então, parece fazer mais sentido você estar alocado nas incorporadoras. Obviamente tem mais volatilidade, então para aquele cliente que não aguenta essa volatilidade da bolsa, né, ou que não está acostumado, tem alguns fundos listados de shoppings que a gente tem recomendação de compra, tá? Mas para quem está montando uma carteira olhando globalmente, se você tiver a possibilidade de ficar comprado em ações de shoppings, parece fazer muito mais sentido, tá? Acho que em algum momento do tempo, Multiplan e Iguatemi, a Multiplan, depois que ela aumentou sua alavancagem para fazer um programa de recompras muito grande, e a Iguatemi, que aumentou sua alavancagem para fazer M&As muito importantes, elas devem caminhar ao longo do tempo para se tornarem boas pagadoras de dividendos também. Tá? Então, acho que é isso. A temporada de resultados, sim, foi positiva, apesar da gente, ou muito porque a gente entrou bem neutro para essa temporada de resultados, ajudou o Ibovespa na performance positiva que ele vem tendo aí nas últimas semanas, e agora acho que entra aqui uma janela de, como o Luciano comentou, IPCA veio para baixo, o mercado aumentou a probabilidade de corte de juros para janeiro. A gente acha que o Ibovespa segue essa toada um pouco mais positiva pós-temporada de resultados por fatores macros, né? Então, o mundo tem um ambiente, acho que mais propenso a tomar risco, o Brasil está na possibilidade de inflexão do ciclo monetário, então o gringo também olha isso quando ele está fazendo a alocação, e acho que aí os próximos meses devem continuar
positivos, talvez com uma intensidade menor do que foi esses primeiros 15 dias de novembro, tá? Muito obrigada, Matias, Luciano e Benassi. A gente vai ficando por aqui com mais um informe semanal no nosso Monte Bravo Cast. Só lembrando, o documento na íntegra está disponível lá no nosso site, montebravo.com.br/conteúdo. Uma boa semana e bons investimentos.